Olá, pessoal, tudo bem? Estou aqui hoje mais um episódio do Podpacker. Estamos com nossa ilustre convidada, a doutora Mariana de Castro Graz, cirurgiã oncológica. Ela está aqui para contar um pouquinho da experiência dela, desmistificar um pouco sobre o assunto da oncologia, que hoje ainda é um assunto que causa muito tabu, muito medo. E não só trazer sobre essa desmistificação da oncologia, mas também trazer um pouco dessa visão diferente, né, doutora? Que é uma abordagem, vamos dizer assim, que muito peculiar e singular da sua parte, que é tratar e trazer um pouco da medicina preventiva, da medicina integrativa para esse meio. Isso, exatamente. Ainda é um meio muito restrito à chegada da medicina preventiva, né? Um meio ainda que está começando. Você fala oncologia e medicina integrativa, parece coisas tão diferentes, né? A gente normalmente pensa no oncologista como o médico mais cartesiano, aquele médico tradicional, mas sim, a oncologia está aberta a essa nova área que eu digo que é a medicina do futuro. Né? E por que não na oncologia, que é a área onde tem tantos pacientes necessitados desse cuidado. Mas para a gente começar, doutora, conta um pouquinho sobre você. Quem é você, a sua carreira, as suas realizações? Então, assim, eu sou cirurgiã oncologista de formação, eu trabalhei muitos anos na medicina da cirurgia oncológica digestiva. Depois de alguns conflitos pessoais com a cirurgia do aparelho digestivo, eu acabei mudando de área. Eu sou uma pessoa que sou muito apegada aos pacientes, às histórias, e nem sempre as histórias do câncer digestivo, na época em que eu fiz a residência, terminavam muito bem, então isso me fazia sofrer demais, chorar as perdas, e nem sempre eu estava bem no próximo dia para estar de novo preparado para cuidar do próximo paciente. Isso me fez refletir o quanto isso servia para mim nesse momento. Então, eu acabei recalculando uma rota e fui conhecer a oncologia mamária. Eu já atendia câncer de mama nessa época, mas com menos frequência do que o câncer digestivo, e eu decidi dar essa oportunidade. Eu acabei indo em 2021 fazer uma pós, bem na época da pandemia, a gente fez a pós online no Hospital Albert Einstein de oncologia mamária, e eu acabei mudando a minha vertente de tratamento. Então, eu comecei a receber basicamente mulheres com câncer de mama no meu consultório. Isso foi muito interessante, porque essas pacientes chegavam para mim e queriam muita explicação do porquê o câncer e porquê que o câncer estava acontecendo. E eu nem sempre, a maioria das vezes, eu não tinha uma explicação. E não que hoje eu tenha exatamente, eu consiga responder esse porquê, mas hoje já consigo entender essa paciente um pouco melhor. Então, quando eu comecei a atender câncer de mama, algumas perguntas começaram a surgir na minha cabeça. E isso começou a me instigar, né? Junto com o fato de que eu comecei a operar com uma colega, e acho que esse fato é bem importante, né? Que essa colega é professora na pós de medicina preventiva e longevidade, e ela também começou a me mostrar esse meio. E isso começou a abrir janelas e portas para mim, para tentar ter mais atributos para tratar a paciente oncológica. Por quê? Porque quando eu operava a paciente, eu tratava o câncer, e não a paciente sozinha. Então, a paciente vinha, operava, fazia seu tratamento adjuvante, quimioterápico, radioterápico, aí voltava dali a 6 meses e essa paciente chegava no consultório muitas vezes pior do que quando ela teve o diagnóstico. Aí começou também mais uma pulguinha atrás da orelha. E aí, o que mais que eu posso fazer para essa paciente? Porque operar eu já operei. E o meu conhecimento terminava ali. E com isso, com acesso a essa nova informação, com esse conhecimento oferecido pela doutora Ana, que é minha colega com quem eu trabalho, ela começou, vamos estudar um pouquinho mais, e eu ficava com o pé atrás, porque realmente nós oncologistas temos uma tendência a ser bastante cartesianos, né? A faculdade não nos oferece uma cadeira de saúde. A gente tem na faculdade todas as cadeiras de doenças que vocês imaginarem, mas cadeira de saúde não tem. Então, a gente não aprende a promover saúde, a gente aprende a tratar a doença. Exato. E eu falei, poxa, será que não é a hora realmente de eu aprender a promover saúde? E aí eu comecei a entrar nesse meio. Então, é interessante isso que a doutora comentou, que eu tenho também uma experiência de um amigo bem próximo que fez
clínica médica, estava fazendo cardiologia, ele estava indo para cirurgia, ele virava um cirurgião cardíaco, né? E aí ele desistiu, né? Todo mundo falou, é louco, não sei o quê, não sei o quê. Ele teve mais ou menos a mesma insight, ele virou e, pô, eu pego o paciente chega para mim, hipertenso, insuficiência cardíaca, obeso, problema vascular, isso, aquilo, descompensação renal, já tá perdendo visão, tudo por conta de um estilo de vida. Aí eu chego ali para tentar tapar o buraco, pô, o que eu tô fazendo por ele? Só tratando a doença, só tratando a causa, só tratando os sintomas, só tratando ali a consequência, aonde ele falou, não, isso tá errado, eu não quero ficar na ponta de cá, eu quero estar aqui, cuidando dele desde o início, prevenindo. E abandonou tudo, veio para essa medicina preventiva. Na época, eu não conhecia ainda a medicina integrativa, eu acredito que ele também não, mas ele falou, eu quero começar a prevenir. E começou a trabalhar no emagrecimento, no bem-estar, naquelas questões de unir a saúde mental, física e espiritual, e ele se realizou nessa parte, e assim, foi mais ou menos o mesmo insight que eu pego assim para explicar, né, que o pessoal que está nos assistindo, que muitas vezes a gente fica tentando trabalhar na doença, sendo que é o meio e as tuas escolhas de vida, teu estilo de vida que traz essa doença, né? Sim. E se a gente não trabalha isso, a gente não vai mudar a resolução, não vai mudar o tratamento final. É o que a gente vê, né? Opera o paciente, oferece o melhor do que teu conhecimento pode oferecer na questão oncológica, só que esquece, muitas vezes não trata a base que... O câncer, ele é uma doença multifatorial. Multifatorial. Né? Foi o que eu falei, eu comecei a estudar isso, eu não encontrei exatamente, eu não consigo mais dar para o paciente uma resposta exata do que lhe causou o câncer. Você teve isso por causa né? disso, é A gente não consegue falar, olha, você fez isso e por isso você teve câncer. Não, isso eu não consigo dizer para o paciente. Pensando assim, parece uma punição, né? Você fez isso, por isso você tem... Não, exatamente. Meio complicado. Mas eu consigo olhar para esse paciente e ver quais são seus fatores de risco que puderam proporcionar uma alteração no seu organismo a ponto do organismo não conseguir combater a célula oncológica que estava se formando. Por quê? Porque a gente produz câncer todo dia, mas o nosso organismo é muito esperto. A gente tem sistemas no nosso próprio DNA que faz com que a hora que essa célula se torna uma célula oncológica, essa célula entre em apoptose. O que é isso? A célula morre e esse câncer não se desenvolve. Ou mesmo que essa célula consiga se desenvolver, ela tem alguns sinalizadores na sua superfície celular que faz com que o sistema imunológico vá lá, reconheça essa célula como uma célula atípica e consiga eliminar essa célula. Quando você tem um organismo que está em desordem, seja por múltiplos fatores, né? Má alimentação, obesidade, que é uma alimentação gerando uma obesidade, o sedentarismo, o estresse crônico, paciente que tem um ciclo circadiano com ruptura, ou seja, não dorme no horário certo, não acorda no horário certo. Então, esses múltiplos fatores de estresse fazem com que esse organismo fique confuso, faz com que o seu sistema inflamatório não consiga estar ativo para o momento que ele teria que estar. É como se eu falo para eles, como se o seu corpo de bombeiro sempre estivesse com a sireninha ligada. E quando tem um chamado, ele não consegue identificar exatamente o lugar para onde ele tem que ir. Tá todo mundo pro lado ao contrário. Exatamente. Então, eu mostro isso para o paciente e falo, olha, a gente teve uma consequência de múltiplos fatores, mas... Agora a gente vai tratar a parte oncológica, mas a gente também pode ir em paralelo reequilibrando esse organismo, para que a gente reduza o risco de você vir a ter novamente uma doença lá na frente. Mas pode acontecer, mesmo a gente fazendo tudo, porque, mais uma vez, não é uma medicina exata. Né? Às vezes a gente pode fazer de tudo e mesmo assim esse paciente vir a ter uma recidiva oncológica. Mas eu vou tratar um paciente num organismo muito mais equilibrado e as chances de sucesso nesse tratamento é maior. Né? Então, por isso que a medicina da saúde, não é que eu vou estar garantindo 100% que você não vai ter câncer, não, isso eu não consigo fazer, mas eu consigo te dar muito mais qualidade de vida, consigo te dar um corpo mais equilibrado, num trabalho em conjunto, obviamente, porque... Aqui sozinho ninguém faz milagre, né? Doutora, fala pra gente um pouquinho sobre o que são essas escolhas, o que são esses critérios que a gente diz que podemos fazer ao longo da nossa vida que nos dá mais chance de ter câncer, desenvolver um câncer, né? De trazer esse desequilíbrio no nosso corpo? Ele é multifatorial. Eu acho que quando vou fazer a consulta, normalmente vou perguntando várias coisas do nosso cotidiano e eu vou falar algumas para vocês, até para vocês começarem a olhar e ficarem atentos e ver pequenas coisas que podem ser mudadas, né? Como eu falei da ruptura do ciclo circadiano, né?
e dormir quando tem que ir dormir. Logo que anoitece, a gente precisa começar a preparar a nossa rotina do sono, né? E organizar, baixando as luzes, saindo das telas, deixando o ambiente mais tranquilo, dormir no momento certo, em torno de 10 horas, 10 e meia, 11 horas no máximo ali, para que a gente possa aproveitar a produção dessa melatonina, que é um hormônio que o nosso corpo produz, para que a gente possa ter nosso corpo restaurado, reequilibrado, a ponto de que a hora que começa a amanhecer, os hormônios da energia subam e você desperte com mais equilíbrio. Quando você não consegue fazer isso, vai dormir lá meia-noite, 1 hora, 2 horas, teu corpo não vai ter o backup necessário, né? Ele não consegue, teu cérebro não consegue se restaurar no modo certo para que você consiga se reequilibrar. Então você já acorda não descansado. Você já começa a produzir mais atividade inflamatória. Os hormônios da energia não vão ser produzidos no horário certo. Essa energia vai estar desregulada durante o dia. Aí o que você faz? Toma um monte de café achando que vai suprir essa energia. Enche de doce, porque o açúcar é uma forma do seu corpo entender que está precisando de energia, e tudo isso acaba acionando ainda mais essa atividade inflamatória. Então, primeira coisa, dormir no horário certo. Para você dormir no horário certo, você precisa apagar luzes, precisa se desvincular da tela, né? Então, esse podcast você pode ver durante o dia. Outra coisa bem importante, né? É que virou um hábito que é quase que natural, né? TVs no quarto não é legal, né? E também uma coisa bem importante que a gente fala, né? Eu pergunto isso para todos os pacientes. Como é teu sono? É bom? Ah, é bom. Você dorme fácil? Ah, não, demora um pouquinho pra dormir. Acorda muita noite? Ah, de vez em quando eu acordo como me mexo. Tá, e como você acorda pela manhã? Você acorda disposto? Ah, acordo meio cansado. Tá, mas peraí, como que você dorme bem se você acorda cansado? Não faz sentido. E de 10 pacientes, pelo menos 8 falam que acordam cansado. É o primeiro ponto que eu falo, então, coisa errada. Sonha? Você pergunta ao paciente, sonha? Ah, não isso? Lembro do sonho. Que isso? Nem sei a última vez que eu sonhei. É interessante então, esses isso. pacientes não estão entrando em sono profundo, você não consegue desligar, é como se você tivesse sempre com um sinal de alerta ali, né? Assim, simplesmente fechou o olho e abriu de manhã, né? Exatamente. Não teve toda aquela reparação, não teve, como falou, o sonho, a sensação de acordar disposto, com a mente restaurada, com aquela boa disposição, com humor bom, assim que eu digo, dentro do limiar de cada um, né? Que isso é muito individualizado, mas não com aquele mau humor de, meu Deus, tem que trabalhar de novo, acabei de acordar, tô cansado. Você já levanta falando, tô cansado, já é um sinal de alerta que você deve procurar, que não deve ter alguma coisa certa, né? Sim. Então, essa é uma primeira forma de você poder começar a se cuidar. Né? A segunda forma é olhar para a sua alimentação. Né? O que você está comendo? Né? Eu gosto de falar assim, o que você está comendo você ofereceria para o seu filho que está em introdução alimentar? Eu acho que isso é essa é uma boa estratégia, né? Nós que temos filhos pequenos, e me fez refletir ainda mais na introdução alimentar da minha filha. O que eu tô comendo, ela pode comer? Então se o que eu tô comendo eu fico segura em dar para ela, quer dizer que eu estou me alimentando bem. Né? E o que é esse se alimentar bem? É ter uma dieta equilibrada de alimentos naturais, alimentos saudáveis, né? É o clássico, desembale menos, descasque mais, né? Planta e bicho, você tá comendo bem, né? Claro, né? A gente vai entrar aí em muitas questões dos orgânicos, não orgânicos, mas quanto mais natural a gente puder comer, mais saudável o nosso corpo vai conseguir estar. Por quê? Porque isso é reconhecido pelo nosso organismo. Né? Então, quando a gente coloca alimentos ultraprocessados, cheio de conservantes, cheio de corantes, isso é tóxico para o nosso organismo. A gente percebe isso até na desbiose, né? Como já falamos aqui em outro episódio, né? Falamos muito com o Dr. Endrigo sobre desbiose, a alteração intestinal ali da membrana intestinal, o processo de ficar colocando alimentos industrializados, processados, ultraprocessados diariamente, você começa a perceber na prática que, eu sempre falo para o paciente, você tem alguma intolerância? Eu não posso tomar leite. Por quê? Porque eu tomo leite e fico mal. Tá, mas isso é a vida inteira? Não. Quando começou? Faz um tempo. Então, peraí. Até 3 anos atrás poderia tomar leite, agora você já não pode mais, né? Só um exemplo básico, pessoal, só para vocês entenderem. Que você vai forçando com esses industrializados teu intestino a ficar tão desequilibrado, só que o corpo vai encontrando mecanismos de equilibrar. Até o momento que esse desequilíbrio se torna inconsistente, passa para dentro
coisas que não era para ser absorvido, como o resto, pedaços de proteína, o oligopolissacarídeo, o resto bacteriano. Aí você começa a aumentar a reação inflamatória dentro de você, ativa-se doenças autoimunes, como muitas vezes a gente percebe que antitiroglinas, né, como por exemplo, de doença de Hashimoto, surgem com o intestino, dores crônicas, várias coisas começaram lá pela sua boca, sabe? E aquele cansaço crônico, seborreia, caspa, dores articulares. Então, pra você ver o reflexo que a alimentação tem no dia a dia. Sim. Então, se isso na prática, em pequenos sintomas já faz isso, imagina no decorrer de décadas. Sim. Não, e da mesma forma como você falou, faz uma bagunça novamente ali no seu sistema imunológico, na atividade inflamatória, né? Então, faz com que o ambiente fique propício para uma célula oncológica prosperar, né? Além de tudo, esses alimentos vão gerar um sobrepeso, vão gerar uma obesidade, né? Então, esse ganho de gordura, especialmente a gordura visceral, vai aumentar um hormônio que chama insulina. Então, a quantidade de insulina no teu corpo vai subir. Insulina é um hormônio anabolizante, então vai estimular crescimento celular. Eu não estou dizendo que todo mundo que tem resistência insulínica vai ter câncer, não é isso. Mas, como eu falei, ele é multifatorial. Quando você sobe isso, é mais uma coisinha que está ali. Cada pote, é o teu potinho, né, de risco, e você vai colocando várias sementinhas lá dentro, né? Exatamente. Eu sou obeso, como mal, não durmo, sou estressado, bebo álcool, isso brigo com todo mundo, brigo do sentido de gerar o estresse crônico, não da parte emocional, né? Sim. Então, são várias coisinhas que quando você vê, né, você já encheu um pote de risco. Um pote de riscos, né? Seguindo nesses fatores de risco, o sedentarismo, né? A gente sabe que como que eu vou combater essa obesidade? Alimentando-se direito e fazendo atividade física, ganhando massa muscular. Músculo é uma parte do nosso corpo extremamente importante para a gente falar em longevidade, né? Então, o paciente que tem uma estrutura muscular equilibrada, tem um sistema imunológico equilibrado, tem um corpo mais preparado para viver mais, né? Então, o paciente, mesmo que, mas eu conheço fulano, ia para academia todo dia e ela teve câncer de mama. Olha, a chance dela ter sucesso no tratamento seria muito maior do que se ela não tivesse indo para academia todo dia e comendo errado. Exato. Então, assim, não dá para você olhar isso e falar, não, é mentira porque eu conheço fulano que fez e teve. Foi o que eu falei, enchendo o potinho. Exato. Mas ela, se não tivesse feito isso, talvez ela tivesse enchido o potinho muito antes ou tivesse uma doença muito mais agressiva. Doutora, falando um pouquinho sobre uma coisa que gera muita curiosidade, né? A questão genética, né? A gente às vezes bate muito, tem o caso na família, quer dizer que eu estou condenado, a condenada a desenvolver a doença? Não é necessariamente assim, não, né? A maioria dos cânceres não são genéticos, né? Olha que interessante. Eu falando, né, da minha parte em relação a câncer de mama, que hoje é o que eu mais trato, mas os outros demais também eu atribuo a isso, ele não é genético. Isso né? É muito interessante, né? Porque eu digo assim, não só para os pacientes, para as pessoas que são leigas dentro da parte da medicina, que não é obrigação dela, é nossa obrigação saber isso, né? E passar do melhor jeito para nossos pacientes, mas até às vezes alguns colegas, né? A gente percebe pelo menos eu tô falando da minha própria experiência, não tô, né? Que muitas vezes bate, tua tia teve um câncer, tua mãe teve um câncer, quer dizer então que você tem que se cuidar porque teu risco é maior, entende? Não, o que a gente vai levar em consideração? Durante essa consulta, a gente vai pegar todo o teu histórico familiar. Já aconteceu, sim, em consultório, a gente pegar uma árvore genealógica muito positiva, né? A minha mãe teve câncer de mama, a irmã da minha mãe teve um câncer de ovário jovem, o irmão dela teve um câncer de pâncreas, aí você começa a juntar os fatores e você fala, olha, é uma família que tem um risco maior de ter uma mutação genética. Vale a gente pedir um teste genético, orientar para um geneticista para a gente pesquisar mutações clássicas para aumento de risco de câncer, né? Então isso pode acontecer, a gente sempre investiga, porque a gente tem inclusive aqui no sul do país um aumento de uma mutação genética
que é aumento de risco para Lifraumenia, uma mutação clássica aqui do sul. Então, a gente sempre vai investigar essa história familiar. Então, Entendi. você ter noção da tua história familiar, isso é muito importante para você levar na sua consulta, né? Mas a gente vai pesar o quanto isso realmente é importante. A gente vê que tem um sentido nessa árvore genealógica que isso seja hereditável, a gente vai estudar isso mais a fundo, né? Agora, eu tive um caso isolado aqui, outro ali, de câncer de mama, especialmente pós-menopausa, que está muito mais relacionado às mulheres sedentárias, com obesidade, sobrepeso, né? Então, tem fatores ambientais muito mais presentes do que realmente o fator genético. Essa paciente que é herdeira dela não está condenada a ter câncer de forma alguma, né? O que a gente vai fazer? Olhar para ela com mais atenção, né? O que chega classicamente para mim? Às vezes uma paciente que a mãe teve câncer de mama ou a avó teve câncer de mama mais senhorinha e agora ela está entrando na menopausa e ela precisa fazer, está querendo fazer o remodelamento hormonal dela e o colega avalia e fala, não, a tua avó teve câncer de mama, eu acho melhor você não fazer isso por que eu queria risco. Chegar. Aí você fala, nossa, mas não tem sentido nenhum. Porque se você pega até no próprio protocolo, histórico pessoal de câncer de mama. Exatamente. Entendi. Aí você leva o fardo da tua família ali numa situação que não tem um sentido nessa árvore genealógica, não. Eu posso olhar para essa paciente de uma outra forma. E uma curiosidade pessoal também, doutor. Você falou dessa questão de fazer um painel genético quando indicado. Isso muda muito o prognóstico? Por exemplo, eu tenho um caso inventando dados, um pai, mãe, tios, tias, né? Todos tiveram casos assim de câncer, aí eu decido fazer, não, vamos fazer para ver se é o risco de uma mutação. Não, você tem essa mutação. Isso também não quer dizer que eu vou desenvolver o câncer, não, né? Mutação genética não é condenação genética. Isso tem que ficar bem claro, porque pessoas muitas vezes chegam no consultório, doutor, eu queria fazer os marcadores de tumor, eu quero fazer um exame para descobrir se eu vou ter tumor, e eu tento explicar justamente isso. Tá, você ter um marcador não significa que tem, você não ter também não significa que não tem. Não, tanto que a gente nem pede de rotina esses marcadores para não gerar mais confusão. Não, justamente isso. Até é meio difícil até você explicar para o paciente que não quer dizer que estar positivo quer, né? Sim. E aí eles pedem muitas vezes os exames genéticos, né? Então, assim, o que acontece? Como é que a gente faz? A partir do momento que você vê esse heredorama, você vê, vê a árvore genealógica, tem um fator de risco, eu vou pedir esse teste. Veio com mutação genética, é individualizado. Então, o que a gente vai fazer? Olha, você tem mutação genética para aumento de risco de câncer de mama ovário BRCA1, como foi o caso da Angelina Jolie, que ficou tão conhecido, né? Essa paciente não teve câncer ainda. Ela tem um risco maior de ter? Sim, ela tem um risco maior de ter. Ela vai ter? Não necessariamente. Né? Então, a gente vai fazer as medidas necessárias para reduzir o risco dela vir a ter. Cirurgicamente, a gente vai propor, né, no momento certo, a retirada das mamas, dependendo da retirada da tuba uterina. A gente vai fazer para essa paciente, vai ter um ganho gigantesco, todas as nossas medidas preventivas. Entendi. Porque quanto mais equilibrada ela tiver, menor vai ser o risco dela vir a desenvolver a doença. Ou seja, você pega o potinho dela e ela que tira aqueles outros riscos que podem ser trabalhados. Exatamente, porque ela já tem um risco maior, porque o potinho dela é mais raso. Entendi. Então, não quer dizer, né, um exame genético, alguma coisa que pode vir a desenvolver. Então, isso aí tem que ficar bem explícito, porque é até uma coisa que eu comentei com você um pouco antes da gente conversando, que existe ainda um tabu muito grande dentro da oncologia, né? Eu mesmo, durante meu trajeto profissional, já tive que dar notícias, né, para paciente, olha, vamos ter que procurar um especialista, um oncologista, vou te indicar algumas pessoas que eu conheço dessa área, né, para câncer de próstata, câncer de mama, e muitas vezes você falar isso para o paciente já leva como uma sentença negativa. Sim. E isso mudou, né? Esse mapa mudou totalmente hoje em dia. Mudou. Né? A oncologia evolui exponencialmente. Acho que é uma das áreas que mais vem tratamento novo e na mama, então é absurdo como mudou o tratamento nesses últimos anos, Isso né? deixa a gente bem entusiasmado. Muito, a chance de cura, ela vem aumentando, né? O sucesso do tratamento, ele é grande, mesmo quando a gente conversa em termos de paciente que já tem metástase, a gente tem conseguido gerar sobrevidas muito
legais, muito boas com esses pacientes, né? A tendência, a gente até fala, vão ter pacientes com essa evolução que estão aí, continuam com essas drogas novas, que pode ser que faleçam de outra coisa com o câncer, mas talvez não do câncer, né? Então, é uma evolução da medicina. Então, câncer não é uma sentença de óbito de forma alguma. Isso que eu acho pode bem acontecer, infelizmente pode, a gente não tem domínio de tudo ainda, Uhum. né? É uma doença que ainda leva muito a óbito, mas perto do que acontecia há 30, 40 anos atrás, Uhum. 50 anos atrás, na época dos nossos avós, em que o diagnóstico já era mais avançado. Quando tinha. Quando conseguia fazer esse diagnóstico, né? É. E um diagnóstico avançado e um tratamento agressivo que não resultava em bons resultados, né? Às vezes uma cirurgia mutiladora. Isso hoje não acontece mais nessa frequência, né? Então a gente tem que tirar um pouco, desvincular o câncer ao óbito, né? Porque nem se falava essa palavra, né? Não. O pessoal ficava com medo de falar câncer, usava meu a palavra Deus. tumor, nódulos, porque usar a palavra do câncer era pejorativa, né? Isso, era algo que mexia muito emocionalmente. E não é também a gente desmerecer não, é desqualificar o câncer, Não, né? não. Eu também não gosto quando chega, é só um câncerzinho, ou é só um nódulozinho, ou não tem nada de inho. É algo que nós temos, sim, que é sério, que eu preciso olhar com seriedade para esse paciente e falar, olha, precisamos fazer um tratamento. O tratamento tem existe. Que ser mantido. O tratamento existe, o tratamento é esse que nós vamos fazer, né? E normalmente o tratamento do câncer hoje ele é multidisciplinar, né? Então ele vai envolver uma junta médica, reuniões clínicas em que vai ser discutido cada caso. O tratamento é individualizado. O teu tratamento oncológico não vai ser igual a do teu colega, não vai ser igual àquela outra pessoa do grupo, porque hoje tem grupo o grupo das pacientes com câncer de mama triplo negativo, o grupo das pacientes com câncer de mama HER2. Acontece muito isso, mas vocês têm que entender que o tratamento é muito individualizado, né? E nessa jogada entrou agora a medicina integrativa. Por quê? Porque eu tô para trabalhar junto com os meus colegas. Não estou para trabalhar contra ninguém, muito pelo contrário. Eu quero que o tratamento que eles estão fazendo funcione e que tenha resultado. E, assim, só para finalizar essa parte, eu acho que o que dá, né, essa impressão de que a gente não evolui no câncer, né? Porque a gente vê muita matéria, muita coisa falando sobre cura de câncer, cura de câncer, cura de câncer. E como a gente nunca encontra, né, definitivamente o termo cura de câncer, a impressão que dá é que é uma doença que é terminal, né? Mas é o que é errado, igual a doutora me contando sobre como evoluiu, como que hoje a gente tem o número de sobreviventes anuais de câncer no mundo, uma coisa absurdo. Tem um estudo que mostra que para 2030 vão ser mais de 22 milhões de sobreviventes oncológicos. Para 2030 a gente deve ter 22 milhões de sobreviventes oncológicos. Então, é muita gente. Isso, assim, da hora que eu cheguei para começar a conversar para agora, me deu um entusiasmo muito grande. Mas aí vem um sinal de alerta. A gente está preparado para cuidar desse paciente sobrevivente? E é isso que eu ia perguntar agora. Onde que entra a parte da integrativa nesse cuidado? Porque se a gente não mudar o que levou esse paciente a encher esse potinho, ele vai voltar a encher esse potinho novamente. Exatamente. Porque o que acontece? O paciente que passou pelo tratamento oncológico, ele vai ter suas consequências e suas sequelas, né? O tratamento oncológico não é um passeio no parque, né? Quimioterapia não é vitamina, não é fácil de se fazer quimioterapia, vão ter suas consequências, mas que bom que ela existe. Que bom que existe a imunoterapia, que bom que existe a quimio, porque é isso que está tratando a doença. Só que eles vão ter efeitos colaterais, né? Um paciente que passou pelo tratamento, ele pode ter o que a gente chama de quimiobrain, que é uma alteração cerebral de ficar com falha de memória, um raciocínio mais lento, né, uma alteração de foco pode acontecer. Esse paciente pode ter alteração de imunidade, né, leva mais tempo para recuperar sua imunidade por conta do tratamento oncológico. Ele pode ter alterações de percepções sensoriais, né, por conta desse quimioterápico que agiu ali, matando o tumor, mas também matando os nervinhos periféricos. Então, esse paciente vai ter muita sequela do tratamento. Aí entra a medicina preventiva. O que eu posso fazer para reduzir essas sequelas que ele teve e melhorar
a sua qualidade de vida. Além disso, o que eu posso fazer para que ele recupere aquele organismo que estava em disruptura total, que gerou um câncer? Aí vem um trabalho de formiguinha, Entendi. né? Porque se tudo isso que aconteceu ao longo do tempo gerou um câncer, mais um tratamento agressivo, a gente vai. Mas esse trabalho de formiguinha tem efeito. Especialmente para quem está disposto a encarar ele. Uhum. E aí também tem a questão, né, da pessoa acreditar no tratamento, né? Sim, ter fé no tratamento é algo extremamente importante. E não é porque vou fazer um tratamento placebo, não é isso. Quando a gente bota a nossa energia acreditando que isso está funcionando, eu sempre falo, você tem que ter fé no seu médico, você tem que ter fé no seu tratamento e você tem que ter fé em alguma energia maior, seja qual for a sua crença. Paciente que tem um otimismo, não é que você vai estar bem 100% do tempo. Vão ter momentos que você vai estar, nossa, eu era uma pessoa super bem antes do câncer e agora eu estou fazendo um tratamento que está me destruindo. Vão ter momentos baixos, Com certeza. mas aí é você ter a tua rede de apoio, você ter pessoas à sua volta que vão estar te ajudando a se reerguer e a entender que é uma fase que isso e que isso vai passar. Né? Isso vai passar. E a gente está aqui de mãos dadas para te ajudar a passar por isso e depois vir uma fase muito melhor. Né? Ele é algo transformador na pessoa. Querendo ou não, o câncer transforma. Ninguém é a mesma pessoa que era antes. Isso vai mexer de alguma forma, tanto mentalmente quanto no organismo também. E essa equipe, ter gente junto, essa equipe de apoio multidisciplinar, você entender que seria legal fazer uma terapia, né? Ter um psicólogo, ter um terapeuta junto te ajudando a entender o quanto isso afeta você emocionalmente, né? Para que depois que você virar essa página, isso não vire algo que ficou guardado dentro da gavetinha, te incomodando para o resto da vida. Uhum. Né? Isso não pode ser uma sombra, isso tem que ser algo pelo que você passou e talvez essa experiência vai ajudar muita gente a passar por isso de uma forma mais leve também. Doutora, e dentro da parte da integrativa, como que é esse modo direto de trabalho? Por exemplo, a gente fala, vamos cuidar desse paciente, cuidar dele, retirar os pontos que eram muito favoráveis a vir a ter esse câncer. Como que a gente pode melhorar ele? Como que isso na prática é feito? Depende do momento que esse paciente chega. Uhum. Né? Vamos supor, se o paciente chega para mim no momento do diagnóstico, né? A gente vai ver qual vai ser a programação de tratamento desse paciente. É um paciente que, vamos supor, antes de tudo, antes de uma cirurgia, vai fazer um tratamento quimioterápico ou imunoterápico. Eu vou entrar com uma abordagem para ele, principalmente em mudança de estilo de vida, né? Então, vou falar sobre todas essas pautas que eu falei com vocês, né? Então, equilibrar os hormônios da base que a gente fala, que são os hormônios da vitamina D, que na verdade é um hormônio, melatonina, olhar para essa tireoide para ver como é que está essa energia, olhar para ver se já tem alguma alteração nessa adrenal, para ver como é que está o eixo do cortisol. Vamos olhar para os oligoelementos, né? Ver se esse paciente já não veio ali com ferro baixo, com zinco baixo. Então, olhar para as coisas que eu consigo mexer ali nesse momento para dar um equilíbrio básico. Eu falo que é o kit básico de sobrevivência, né? Isso eu posso fazer. Esse paciente que vai passar por um tratamento quimioterápico, eu preciso que o tratamento dele tenha efeito. Ou seja, a base é o mínimo. A base é o mínimo que eu posso fazer. Eu não posso entrar contra a quimio. Sim. De forma alguma, de forma alguma. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu vou prescrever para esse paciente. Por isso que é importante, quando você vai ter uma consulta com alguém que trabalha com esse tipo de medicina, tenha essa ciência. Porque eu não posso entrar de forma alguma com moléculas antioxidantes. Então, só para esclarecer, pessoal, antioxidantes são moléculas que atuam no nosso corpo reduzindo de forma geral a inflamação generalizada, reduzindo um pouquinho essa resposta imune exacerbada, que aí acaba melhorando ao longo do tempo a nossa qualidade de vida. Só que, como a doutora pode explicar até um pouquinho melhor, né? A quimioterapia a gente quer isso, né? Isso. Aqui é uma resposta forte para o corpo se combater, né? O que é o antioxidante? Ele combate radicais livres, né? A gente produz radicais livres
o tempo todo isso acaba matando algumas células boas, do paciente não oncológico, Isso, do né? paciente que Que tá está nos maus buscando hábitos. melhorar, que está com maus hábitos, a gente vai lá e faz antioxidantes. Para quê? Para que a gente reduza esses radicais livres e que essa mitocôndria, que é a usina da nossa célula, possa trabalhar melhor e essa energia do paciente suba. Mas, por exemplo, eu não posso usar isso no paciente oncológico, porque o que a quimioterapia quer? Oxidar o tumor. Entendi. Eu preciso fazer com que essa célula tumoral sofra, eu preciso matar essa célula tumoral. E quando eu entro com antioxidante, eu vou entrar com um antiquimioterápico de forma alguma, eu não posso fazer Entendi. isso. Por isso que eu falo, é o kit básico de sobrevivência. Isso é muito interessante, né? Porque hoje você pega antioxidantes assim, tanto no boca a boca do colega, do vizinho, do primo, da tia. Não, toma essa coenzima Q10, toma isso, toma aquilo, come um pouquinho desse NAC, resveratrol, isso, aquilo. E assim, a gente compra isso muitas vezes até como indicação no balcão, né? Ah, você tá muito cansado? Toma aqui. Então, é muito importante ter essa seriedade na doença, né? A gente entender que você precisa, assim, do especialista, você tem uma probabilidade hoje de sucesso e de sobrevida muito alta comparada a anos atrás. Então, não é mais uma sentença, né? Porque por muito tempo isso, até eu como profissional, eu tinha um preconceito sobre isso, né? Então, é muito importante. E você não fazer automedicação. Jamais. Jamais. Quer experimentar algo novo? Traz para o seu médico, tá? Traz. Eu acho que antigamente o pessoal falava, vou fazer uma coisa diferente, então não vou nem contar para o meu oncologista. Isso, aquilo. Não vou nem falar para ele, né? Deixe quieto, ele não vai precisar saber. Não, traga tudo isso para sua equipe. As pessoas precisam saber o que você está fazendo de tratamento. Eu, quando entro na abordagem integrativa, eu converso muito com os meus colegas. Estou fazendo isso por aquilo, isso né? Acho que é muito Ficou importante. Em dúvida. Olha, tudo bem, né? A gente quer suspender, a gente suspende, volta a fazer quando você terminar o tratamento quimioterápico, mas eu acho que essa porta aberta, essa comunicação é muito importante que se tenha, assim, sabe? Só de imaginar o cenário eu já fiquei confortável, né? Então, é muito importante o paciente ter essa fé no médico, na equipe, e principalmente ter essa liberdade para conversar, né? Sim, trazer, porque assim, a gente tem muita informação, muitas coisas novas, e a internet traz isso, né? Hoje a gente já não tem paciente mais leigo. Não. O paciente coloca ali tudo na inteligência artificial, tem suas respostas, mas a gente que não tem formação, que é leigo, nem sempre sabe lidar com as respostas. Filtrar, né? Então filtrar o que é certo e o que não é. Então tem dúvida, traz para o seu médico, vi isso, vi aquilo, né? Eu acho que é importante a gente ver, e muitas vezes a gente acaba aprendendo junto. Que legal, você viu aquilo. Olha, deixa que eu vou dar uma estudada, vou ver se isso cabe agora. Não conhecia esse produto novo, né? Pode acontecer, a gente está aberto a novos conhecimentos, como né? a gente estava conversando antes, né? O conhecimento hoje está crescendo num nível de exponencial que a gente não consegue acompanhar. Não. Então, semanalmente eu aprendo sobre alguma coisa nova, sobre um produto novo. O paciente traz uma coisa, não, calma, vou estudar um pouquinho, deixa eu ver como que isso vai dar para colocar, vai fazer bem ou você ou não dentro desse momento, porque as coisas estão indo muito rápidas hoje. É muita novidade, né? A gente não consegue acompanhar tudo também. E eu queria conversar também sobre a doutora um pouquinho de uma coisa um pouquinho mais sensível, que era aquela parte mais ou menos da reposição hormonal na menopausa, né? Que também hoje não precisa ser uma contraindicação absoluta, né? Para as mulheres atualmente. Por exemplo, existe hoje ainda um tabu muito forte por causa do WHI, né? Que foi um estudo que já comentamos aqui algumas vezes, que causou um impacto mundial muito grande, né? Sim. E hoje a gente tem até pedidos de desculpa, né? Como posso dizer? Da má interpretação e condução, né? Que aconteceu nesse estudo, né? E ainda traz reflexos, né? Sim. Onde a gente percebe que mulheres que teriam total perfil, total segurança, lógico, sempre individualizado, a gente nunca vai generalizar jamais, mas que elas poderiam ter, né, um pouquinho de benefício nessa reposição, ou muito benefício na reposição, e hoje ainda não fazem por medo, né, de tumores e tudo mais, onde às vezes nem existe esse risco. Não, e muito pelo contrário. A gente sabe que fazer uma reposição hormonal em um organismo equilibrado vai proteger essa mulher contra câncer de mama, por exemplo. Não vai aumentar o seu risco.
Então, o que normalmente a gente vê que quem contraindica? Como eu falei, eu tive uma avó que teve câncer de mama pós-menopausa, você não vai fazer reposição. Não é uma contraindicação. Mesmo sendo uma irmã que teve, calma, vamos ver bem o seu caso, entender como é que essa história familiar não tem realmente um significado genético ali. Olha, vamos estudar e vamos ver. Você pode ser uma boa candidata a fazer sim a reposição, tá? Mesmo que tenha hoje mutação genética, também pode ser individualizado. Uma paciente que fez as cirurgias preventivas, você fazer a reposição hormonal para paciente que tem mutação que não teve câncer. Entendi. Entendeu? Então, é individualizar. É trazer assim, eu vejo muito assim, paciente que vem para mim com nódulo de mama. São nódulos que eu tenho que acompanhar, que eu tenho que olhar, mas não necessariamente são nódulos que contraindicam uma reposição hormonal. Aí o que acontece? Essa paciente vai aumentar os outros fatores de risco que a reposição hormonal traz de benefício. Aumenta o risco cardiovascular absurdamente, o risco para demência, o próprio risco social, alteração de qualidade de vida, por um tabu, por um medo, né? E outra questão que eu tenho que levar em consideração, como vai ser feita essa reposição hormonal? Exato, a via muda muito, né? Exatamente. A via, ela pode ser muito preditora para um momento de risco ou não, né? Sim, a via e o hormônio que vai ser usado. Sim, com certeza. Né? Então, assim, qual vai ser a via? O hormônio é sintético? Como que ele vai agir? Né? Qual vai ser a dosagem que a gente vai usar? Eu falo para as minhas pacientes, elas estão cansadas de saber, eu prefiro sempre errar para menos do que para mais. Exato. Vai voltar um pouco mais do consultório até a gente poder ajustar a dose que seria para o teu corpo, vai levar um tempinho mais, mas eu não estou produzindo excesso de hormônio, né? Eu falo que oferecendo excesso de hormônio que pode aumentar o risco, né? Eu dou um exemplo assim, o hormônio é uma carta e essa carta tem que chegar na célula para ela receber essa mensagem. Para essa carta entrar na célula, tem que ter uma caixinha de correio. E essa caixinha de correio tem que estar apta a receber essa carta. Então, não adianta você mandar um monte de carta se a caixinha de correio ali não está pronta para receber. Então, às vezes, eu preciso primeiro organizar as caixinhas de correio para depois começar a mandar as mensagens. Né? Então, o que quer dizer isso? Primeiro, eu preciso reequilibrar esse organismo, deixar o seu organismo pronto para receber o hormônio e então mandar o hormônio. Né? E sim, eu vou ter a resposta que eu quero que ele dê, eu quero ter essa satisfação. Agora, se eu começo a mandar um monte de hormônio, ele pode gerar a resposta errada. Tem aquela imagem do Harry Potter, né? Aquelas cartinhas do Harry Potter que envia. Exatamente. Então, se não tiver apto, né, não adianta mandar muita mensagem. E eu também adoto a mesma mensagem. O hormônio menos é mais. Menos é mais. Você se esforce mais para conseguir teu resultado, né? Que normalmente muitas procuram a reposição porque vão se desconhecendo, né? Tanto fisicamente quanto mentalmente, com humor, gostos que vão perdendo, né? Por conta desse momento da vida da menopausa ou perimenopausa. Mas é o que eu sempre falo, menos é mais. Você consegue melhorar, você pode melhorar um pouquinho o meio para você conseguir correr atrás do que você não está conseguindo hoje. E eu acho que dessa forma, a gente sempre vai trazer mais qualidade, mais segurança para o paciente, né? O objetivo é esse, a gente melhorar a qualidade de vida, né? As mulheres hoje de 50 anos não são as mulheres de 50 anos há 30, 40 anos atrás, né? Hoje somos mulheres ativas que vamos estar no mercado de trabalho, que queremos estar com a nossa mente ainda produzindo por muito tempo. Convenhamos, né? Os 50 hoje é quase que nosso auge, né? Sim. É onde a gente está chegando assim no patamar profissional, familiar. Sim, porque tudo demora mais, né? Podemos ter pressa, mas é o momento que está chegando as coisas. Sim, a partir do momento em que nós mulheres entramos no mercado de trabalho mais firmes, a gente acabou postergando, inclusive, né, as gestações, nós somos mães mais velhas, então isso acabou prolongando um pouco mais, mas se nós cuidamos do nosso corpo, é totalmente factível fazer essa reposição com todo cuidado, com monitoramento, né? Já teve paciente para mim que chegou no consultório porque queria fazer a reposição hormonal
examinei, fui pegar o histórico, olhei para essa paciente, falei, nossa, é uma mama densa, volumosa, alguém já avaliou tua mama de uma forma mais completa, ela nunca tinha feito uma ressonância, por exemplo, nesse caso individualizado, ela precisaria, porque ela tinha alguns nódulos ali que ficou um pouco obscuro com os exames que a gente tinha. Antes de fazer a reposição hormonal, eu falei, olha, antes de tudo, eu quero concluir os teus exames e entender, ver se tá tudo bem. Importante. Fiz os exames de mama dela, fiz a ressonância e diagnostiquei um câncer de mama. Caramba. Então, ela veio para mim para reposição hormonal e eu fiz o diagnóstico de câncer de mama. Então, é essa atenção que tem que ter. Por quê? Porque se a paciente cai em outro lugar, o que acontece? Quem só quer fazer reposição hormonal e não olha para isso, ela ia fazer reposição hormonal. Ia ser identificado o câncer de mama nela. Mas porque isso ia crescer mais tardio. E quem quer ser o culpado? O hormônio. Mas ela já estava com esse câncer, só que ninguém viu. Então, esse é o olhar diferenciado. É você olhar para esse paciente de forma integral. É o entender o histórico desse paciente. E ver que horas que isso vai caber e como vai caber. E antes de tudo, ter certeza que isso dá para ser feito. Isso é muito importante. Às vezes a gente, na pressa, na ânsia de trazer o bem-estar para o paciente, a gente acaba deixando... Não pode acontecer, né? Mas como erros humanos, às vezes pode passar despercebido uma coisa muito importante. Esse rastreio prévio é indiscutível. Indiscutível. Eu não faço reposição sem ter um bom rastreio prévio e estar seguro. Doutora, uma pergunta pessoal agora. É uma pergunta pessoal que eu digo da minha dúvida. Hoje tem muita discussão sobre progesterona, né? De fatores de proteção, fatores que podem ser, né, oncológicos, mas eu acho que nesse caso é só naquele que tem o gene positivo, né, receptor positivo. Ele acaba, hoje na tua experiência, ele é mesmo um fator proliferativo? Eu gosto da progesterona. Você acha que a progesterona tem múltiplos benefícios? É minha queridinha, aquela ali para melhorar o humor. Eu acho que não abriria mão dela. Eu acho que quando eles falam, a paciente não tem útero, então eu não vou. Não, mas você me fala, não tem útero, mas tem cérebro. Tem cérebro, né? Então eu não vou usar progesterona, não. Eu acho que a progesterona vem melhorar muito, né? Muita qualidade de vida, mas aí não os progestágenos. Não, estamos falando progesterona. Só vale a gente... Isso, só pra gente reforçar isso. Que eu acho até uma pegadinha, né? Muitas vezes eu começo a falar para o paciente, progesterona, eles ficam assim, a gente... Peraí, vamos lá, pessoal. Progestinas, um grupo sintético que imita a progesterona, né? Aqui a gente tá falando de progesterona, aquele que eu produzo, a doutora produz, todo mundo aqui produz, que tá nessa sala, você produz, né? Então, estamos falando do seu próprio hormônio, que no momento fica insuficiente, a gente o repõe, tá? Então, nesse sentido, acho que total segurança. O paciente está liberado para fazer, podemos fazer na hora certa. Assim como teve uma necessidade, sentiu que precisa também da testosterona, vai fazer a testosterona, não tem problema algum se esse paciente estiver bem equilibrado e bem acompanhado. Estou fazendo as reposições e tive o diagnóstico de câncer de mama. Interrompemos. Aí não tem o que a gente fazer. E não tem como a gente afirmar que esse foi o vilão. Né? Da mesma forma como eu não tenho como afirmar que foi a resistência insulínica, que foi o sobrepeso, eu não consigo afirmar. Até porque, né, a gente pensar, né, que aquela questão, né, tinha uma época quando surgiu o mesmo tabu de que testosterona causa câncer de próstata, né? Sim. Quando a gente vai atrás do que veio o ovo e a galinha, né? Vinha-se do ponto que se você fez reposição, você... Como que era a premissa desse estudo? Que você fazia reposição, aumentava o índice de testosterona e desenvolvia o câncer. Tá, e se fosse assim, por que o rapaz de 20 anos não tinha o câncer de próstata? Entende? É o mesmo raciocínio na mama, né? Teoricamente, a maior incidência do câncer de mama, ela é pós-menopausa. Onde tem umas quedas. Onde temos queda hormonal. Então, hormônio causar câncer não é bem assim. Não é bem assim, né? É bem assim. É isso que eu tava falando, era de um pesquisador chamado... Também trabalha em Harvard junto com a Rebecca Gleiser, que eu comentei no início. Ele tem mais de 5.000 artigos escritos sobre reposição de testosterona. E quem levou ele nesse ramo da vida dele foi justamente essa premissa. Tá, se quando eu faço reposição eu desenvolvo câncer, por que quando eu tinha 20 anos eu não desenvolvi, né? Sim, exatamente. E aí ele voltou a vida dele para pesquisar sobre testosterona, né? Exatamente, como tem estudos hoje, né?
aí para a gente ver a reposição da testosterona no paciente que teve câncer de próstata inicial, que tratou, que está com o PSA lá negativado e pode muito bem ser pensado e analisado de acordo com o paciente, mais uma vez, de maneira individualizada, uma reposição de testosterona hoje já muito bem aceito pela Sociedade de Urologia. Né? Então, as coisas estão tendendo a mudar, né? Isso vai exigir muita paciência, especialmente por parte dos pacientes, porque vão ter colegas que vão estar mais atualizados, vão ter colegas que vão estar menos atualizados. Isso vai gerar um pouco de conflito dentro da medicina, mas essa mudança vem acontecer. Eu acredito que daqui a alguns anos a gente já consiga fazer essa reposição cada vez de uma forma mais efetiva e mais segura. Eu acho que isso aí é um cenário bem promissor, um cenário que me deixa bem eufórico também, sabe, doutora? Porque você já passou por isso, eu passo com isso, vários colegas também já viveram dessa forma, que o paciente confia em você, faz algo com você, passa em uma outra especialidade para fazer um complemento, porque a gente precisa de várias especialidades hoje, como a gente tem uma ciência de dentro de cada área. Dentro da mastologia, você tem uma ciência, da cirurgia oncológica de mão, você tem uma ciência gigantesca. Dentro da intestinal tem outra, e a gente tem essas subdivisões justamente isso, pra gente tentar ser sempre o melhor do melhor do melhor naquilo lá e entregar o melhor pro paciente. E muitas vezes a gente pega um apoio de não, isso que você tá fazendo tá ruim, isso aí vai te acabar com você. E aí detona tudo aquilo que a gente foi construindo tijolinho por tijolinho, e a gente vive exatamente esse cenário, eu acho que hoje, né? Que a gente tem que voltar a falar uma língua só. Vai levar um tempo, porque foi o que eu falei, na faculdade a gente não aprende sobre saúde. Então, muitos colegas ainda não começaram a entender essa nova vertente da medicina. Né? É algo que vai vir, é a medicina de quem não faz, um dia vai acabar fazendo, porque é evolução. É evolução, né? A gente aprendeu a olhar para a saúde. E isso vai acontecer, queiram ou não, pode ser que leve mais tempo ou menos tempo para isso se solidificar, mas está aí e veio para ficar, isso vem para trabalhar junto, ninguém está trabalhando contra. A gente está trabalhando em conjunto. O colega ficou em dúvida, se apresente, né? Fala, olha, eu sou fulano, estou fazendo tal trabalho, qual foi sua dúvida, como que a gente pode agir, porque a gente não está fazendo uma disputa. Quem sai ganhando é só o paciente, não é um cabo de guerra. A gente quer ver esse paciente melhor, ele na ótica dele, eu na minha. Então, como que a gente pode achar um denominador comum para que esse paciente tenha um resultado melhor do seu tratamento? Isso, resumindo, o que a gente quer. Que o paciente saia ganhando, não a gente. A gente só faz o serviço e meu entusiasmo, pelo menos, é ver a satisfação do paciente no final do tratamento, né? Mudar a vida, mudar a família, mudar a questão de carreira, muda tudo. Acaba que o paciente fica melhor em tudo, né? Tudo na vida dele vai ser amplificado. Isso aí que é a minha gratidão de trabalhar, né? Quando eu vejo que eu mudei uma família, igual, por exemplo, essa semana eu consegui ver um paciente que chegou, né? Comentou umas coisas, eu até fiquei emocionado, falei, caramba, você faz ali, quando você vê, você afetou filhos, esposa, marido, modo de trabalho, carreira, ideais, foco, retirada de vícios, isso, aquilo, você fica, caramba, né? Você mudou o estilo de vida de uma casa inteira. E você nem imagina. Quantas vezes vem a paciente, e eu normalmente começo a tratar a mulher, e daqui a pouco vem o esposo, né, buscando, eu também quero isso para mim. E um ponto que eu queria entrar nesse sentido de como a gente pode melhorar, e não é só hormônio que melhora isso, né? Para as pacientes hoje que não podem fazer a reposição hormonal, seja por um impedimento oncológico, seja por uma doença vascular mais séria ali, uma trombofilia ou algo desse gênero que a gente não tem, são contraindicações absolutas, porque sim, existem contraindicações absolutas. Hoje a gente tem formas que eu brinco com meus pacientes, que é comer pela beirada. Né? Eu consigo melhorar a sua qualidade de vida, não posso fazer hormônio? Não, mas eu posso melhorar, otimizar a tua tireoide, eu posso otimizar a tua perda ponderal ali para você ficar melhor, emagrecer, reduzir resistência insulínica e ter um nível de energia melhor, né? Então eu posso ir trabalhando de outras formas para reduzir, então, nas consequências, para reduzir as consequências do que essa baixa hormonal está causando.
né? Então não está tudo perdido, né? Então, já que eu não posso fazer reposição hormonal, o mundo é o fim do mundo? Não, a gente tem ainda muitas coisas dentro da medicina integrativa que a gente pode fazer que não são só hormônios. Vou te dizer, e hoje essa área está crescendo muito, né? Os laboratórios lá, ancestrais, tudo, botam muita pesquisa em cima disso, de justamente trazer o bem-estar sem precisar necessariamente de hormônios, né? Hormônios sexuais. E outra coisa também, né? Que quando o paciente está tão desequilibrado, você melhorar essas beiradas é como se ele renascesse. Ele volta a dormir bem, trabalhar bem, volta a ter ânimo para a parte social, para de ficar, muitas vezes, né, naquele estado de baixa energia dentro de casa, não quer sair. Então, isso é muito importante, né? O que eu explico? Como são múltiplos fatores, é muito difícil a gente, da noite para o dia, falar assim, nossa, eu amanhã vou dormir às 10h30, 10 horas, vou acordar cedo, vou para academia, só vou me alimentar de alimentos saudáveis e vou botar tudo que a doutora me explicou. Não, isso não acontece. Vai funcionar por uma semana. Não, vai funcionar por muito pouco tempo. Primeira coisa, para o paciente oncológico, tenha paciência com você mesmo. Você passou por um tratamento muito difícil, então essa é a primeira coisa. Tenha paciência com você mesmo. O seu corpo mudou muito durante o tratamento. O seu corpo não é mais o mesmo. Então, o que a gente precisa fazer? Ir aos poucos. Não vai ser da noite para o dia que isso vai acontecer. Então, vamos eleger coisas que são mais importantes. O que você acha que você consegue fazer? Nessa hora eu negocio. Algumas coisas eu não negocio, né? Eu acho que eu consigo começar a trazer meu horário de dormir meia hora mais cedo toda semana. Então, vamos ver, você estava indo dormir 00:30, essa semana eu estou indo dormir meia-noite, na outra daqui a pouco você já está indo dormir num horário legal. É uma forma. Eu consigo fazer isso e começar a fazer atividade física pelo menos 2, 3 vezes na semana. Beleza, então, e aos poucos, cada consulta eles vão me trazendo coisas novas e isso motiva. Você viu que legal? Olha, já demos check no teu sono, na tua atividade física, como é que tá a alimentação? Esse aqui eu ainda não consegui. Então agora a gente vou começar a ser um pouquinho mais chata com você em relação a isso. E assim a gente vai aos poucos. Porque o que acontece? O tratamento oncológico causa muito estresse na vida desse paciente. É muito comum esse paciente, depois que termina o tratamento oncológico, entrar na fase do eu mereço. Entendi. Né? Eu passei por um período que eu não conseguia comer direito, que eu vomitava o tempo todo, ou ficava nauseado. A partir do momento que isso some, esse paciente fala, nossa, agora eu posso comer, eu mereço. Agora eu mereço comer. Eu mereço porque terminei o tratamento oncológico, eu mereço. Aí vem muito ganho de peso. Né? Aí já vem uma questão também que é a alteração dos hormônios, né? Então, baixa dos hormônios gonadais, essas mulheres começam a ter mais vontade de comer doce, então se acabam ali comendo chocolate, doce. Isso ligado, vai, né? Então a gente tirar, isso gera também no cérebro uma dependência do açúcar. Você sabe que o açúcar faz dependência cerebral. Faz. Né? Então eu tenho que ir trabalhando com isso aos poucos. Então agora a gente vai sair da fase eu mereço. Agora você merece se cuidar. Então vamos negociando e assim a gente vai ajustando. Também para não ser algo, porque se eu coloco, não, eu preciso que você cumpra todas essas metas, esse paciente não vai se motivar a fazer, ele não volta mais. É um trabalho, para a gente ter resultado, a gente tem que jogar no mesmo time. E assim, eu até falo muito isso com meus pacientes, né? Que muitas vezes eu falo, vamos fazer isso, e você entrega um pouquinho, ele vê uma melhora tão forte que quando ele volta querendo, o que mais eu faço agora? Né? Qual que é a próxima tarefa? Qual que é o meu checklist agora? Né? Então, muitas vezes, ele faz isso, né? Então, é muito interessante, é muito legal essa dinâmica. Que a gente vai colocando pequenas metas e ele mesmo se vendo essa melhora, ele já se anima, ele procura mais. Não, mas olha, você não falou, eu já passei com nutricionista. Não, é perfeito, é isso. É porque são essas pequenas mudanças que vão incentivar ele a querer continuar, a querer ter melhores resultados, né? Você mostrar que você está junto ali para apoiar, não estou aqui para criticar, né? Eu não quero fazer bioimpedância de jeito nenhum. Você vai ver como é que tá a minha massa gorda, não quero saber. Não, gente, calma, não estou aqui para te condenar, você não precisa passar na prova, mas isso me ajuda a formular um raciocínio de como eu vou te conduzir, né? Então é importante. E aí isso faz com que o paciente não se desmotive, faz com que ele queira continuar. Por menores que sejam essas mudanças, a gente sempre vai comemorar, né? E quando tiver que puxar a orelha, eu também vou puxar, tá se acomodando, né? A gente não vai querer voltar para estaca zero.
Então, vamos lá. E assim a gente vai incentivando. Esses pacientes que você acompanha pós-tratamento, normalmente são tratamentos muito, muito longos, ou aí você consegue mudar a cultura dele, você consegue mudar esses estigmas e aí ele parte sozinho e continua sozinho? Olha, eu tenho oncologista em si só tem dificuldade de soltar a mão do paciente, né? Por isso que eu perguntei. Por isso que eu criei essa dúvida. A gente não gosta de dar alta. Uhum. Mas sim, obviamente, a partir do momento que você vê que o paciente, né, já tem um equilíbrio, já tem um raciocínio sobre como deve conduzir a sua vida, ele já tem uma noção do que pode, do que não pode, não tem por que eu estar acompanhando esse paciente a cada 4 meses, Entendi. né? Eu posso espaçar isso de uma forma bem mais tranquila, Entendi. ver 2 vezes no ano, pelo menos eu acho que é o mínimo necessário para a gente fazer os ajustes finos. Entendi. Né? Doutora, e outra coisa, hoje a gente espera um acompanhamento oncológico, né? De quantos anos pós cirurgias, químio, rádio, o que for necessário para a gente falar que o paciente realmente, olha, você está praticamente num baixo risco de reincidiva. Não vou falar nula porque não existe sempre medicina. Né? A gente nunca vai falar nunca curado, isso é meio chato, né? Exato. Gostaria, acho que talvez um dia a gente vai ter permissão de falar, você tá curado, esse câncer foi embora, esquece que você teve isso, né? Mas ainda não, a gente ainda não consegue chegar nisso. A média de acompanhamento é pelo menos 5 anos. Entendi. Né? Um acompanhamento semestral, pelo menos com o cirurgião, a cada 5 anos. Dependendo do tratamento, a cada 6 meses, né? Por 5 anos. Dependendo do tratamento clínico que ele esteja fazendo com o oncologista clínico, esse acompanhamento é um pouco mais de perto, a cada 3 meses, para ir acompanhando com exames de sangue, possíveis alterações hepáticas, algumas disfunções que podem estar acontecendo. Mas exames mesmos, a média é a cada 6 meses por 5 anos. Depois disso, a pessoa pode respirar um pouco pouco mais. Mais espaçado essas visitas. Isso, né? No SUS, né, quando a gente trabalha no SUS, depois de 5 anos, normalmente esses pacientes têm alta. Por quê? Porque eu preciso ter rotatividade nesse sistema. Se eu não dou alta para esse paciente, eu não consigo trazer os casos novos, né? Então, no SUS, normalmente em 5 anos a gente acaba dando alta com carta para orientação, para a unidade de saúde fazer o segmento, né, clássico anual, né? No consultório, normalmente, na mama, eu não gosto de dar alta. Entendi. Mas eu vejo esses pacientes anualmente. Anualmente. Daí faço os exames de controle anual, até porque muitas vezes se eu volto esse paciente só pro ginecologista, né? Alguns colegas ficam em dúvida por conta, às vezes, de um clipe da cirurgia que eu usei, ou do espessamento da pele que ficou em consequência de uma radioterapia. Aí ele acaba me mandando de volta e causa mais estresse pro paciente. Nossa, mas ele me mandou de volta pro oncologista. Já cria um pânico, já cria um medo. Então eu prefiro estar vendo esse paciente uma vez por ano, só para deixar tudo tranquilo. Todo esse cuidado, né, preventivo, todo esse cuidado da integrativa que você faz, já vira um vínculo. O paciente, eu acho que ele fica até ansioso para voltar, né? Sim. Porque vira um elo muito gostoso. Não é aquele elo de, meu Deus, eu tenho que ir de novo lá no... É aquele elo de, vamos lá, vamos ver. Porque a consulta é uma consulta diferente, Exato. Né? É uma consulta de pelo menos 1h30. Você deve ter percebido que eu falo pouco, né? Eu gosto de conversar, de saber sobre história familiar, como é esse convívio familiar. Eu abordo múltiplos pontos. Então, você vira meio que membro ali da vida do paciente, e o paciente também, porque eu troco muita experiência do que eu já tive, do que eu vivi, então você cria um vínculo, né? Claro. Aí muitas vezes tem até alguns que, eu queria vir mais, eu falei, não adianta você vir com tanta frequência, porque daí eu também não tenho o teu resultado, eu preciso que você venha nesse tempo espaçado, mas isso é uma das coisas que mais me fascina, e sempre me fascinou, assim, querer ser médico de pessoas. Entendi. Nossa, eu adoro lidar com gente, ouvir histórias, e são histórias muito incríveis. Cada um tem sua carga emocional que vem junto com essa doença, né? Hoje saiu um trabalho muito interessante esses últimos meses que quebrou aquele tabu que falava que todo paciente que tem câncer tem algo emocional que causou esse câncer. Esse câncer é repercussão de algo que causou um dano emocional. Isso tira um pouco do fardo do paciente que passou pelo drama emocional.
né? Porque quando você coloca a culpa naquilo, é muito ruim, né? Fala assim, nossa, então eu não soube lidar com o divórcio, por isso eu tive câncer. E aquele divórcio ganha uma proporção gigantesca. Algo que poderia ter sido superado, já volta com mais carga, com mais culpa. Exatamente. Mais culpa gera punição gera dor. Isso, então isso veio aliviar um pouco o fardo desses pacientes. Entendi. O que eu acho também que a gente tem que olhar com um olhar meio cuidadoso, porque sim, eu também acredito que junto com todas essas outras alterações do nosso potinho, alguns fatores emocionais podem sim aumentar o risco de algumas doenças, né? Que é a somatização, sim, que a gente fala. Vitimismo. É clássico, né? Se eu anotar cada história que eu tenho dentro do consultório, realmente tem histórias que são muito pesadas, histórias que ferem muito o feminino, né? Não estou dizendo que foi exatamente isso que causou o câncer. O que eu acho que vale nisso, né? Nesse contexto? A gente entender o quanto é importante a multidisciplinaridade e a gente entender que dentro da medicina integrativa está o cuidado emocional. Entendi. Né? A gente é um ser completo. Sim. Não adianta eu estar com o corpo todo equilibrado se o teu emocional está em completa desordem. Então, eu preciso tratar esse emocional. Como a doutora falou, né? Tanto o corpo, a mente e também essa parte de acreditar em um ser maior, alguma coisa que liga a gente, não importa a crença, mas existe algo a mais, né? E a gente precisa estar conectado. Para que tudo faça sentido. Né? Senão não tem sentido, gera revolta. Né? Vão ter momentos de revolta, até falo, tenha seus momentos de revolta. Brigue, fique muito brava, se irrite, fala por que comigo, depois faz as pazes com o cara lá de cima. Fala, não, tá bom. Vamos aceitar e toca a tua vida. Não adianta você querendo, mas se eu tivesse, a gente não consegue voltar. Né? Vamos pensar daqui pra frente, faz as pazes e vamos tocar essa batalha aí. Acho que tudo que a doutora falou aqui hoje, tudo que a gente conversou, acho que o mais importante, o mais impressionante para mim foi esse entusiasmo que eu recebi, né? Que eu consegui captar sobre que não é mais uma sentença. Eu fiquei muito, muito feliz em como a gente realmente pode receber um diagnóstico, não ter medo dele, enfrentar, ter um momento de revolta, de raiva, de culpa, engole isso, a gente faz bem feitinho, pega, confia no seu médico, confia nos conhecimentos, confia nessa equipe, não se restrinja, não preciso de terapia, não preciso desse apoio, não preciso de ninguém, eu vou resolver sozinho, né? E desconfie de coisas que milagrosas, ou assim, olha, tudo bem você não fazer nada, a gente só vai fazer químio como que você quiser, mantenha sua vida, que quem vai salvar você é só o tratamento e ponto, né? Acho que já passou esse tempo. Já passou. Né? Não tem essa história de que paciente oncológico pode se entupir de pizza e hambúrguer todos os dias, que tudo bem. Eu acho que a gente já tem ciência de que não. Né? Que a gente tem que ter uma mudança de estilo de vida no paciente oncológico. Então, se você está tendo essa abordagem, bata o pé e fale, não, eu preciso de alguém que me olhe de outra forma, porque isso vai fazer diferença lá na frente. E, como a doutora falou, né? A chance de uma sobrevida, a chance de um sucesso terapêutico é gigantesca hoje. Com certeza. É que o que a gente quer eu quero tratar a pessoa, não só a doença. Deixa de lado a doença vai ser a consequência do meio, né? Exatamente. A consequência de tudo o resto que a senhora faz. Exatamente. Legal. Vamos dar uma pausa, doutora? Vamos. Obrigada. Nem sei quanto tempo foi que a gente tá conversando. 1h07. Tomar só um cafezinho e a gente finaliza. Pode ser? Não, tranquilo. Pô, interessante, doutora. Eu fiquei bem impressionado, sabia? Porque eu acho que eu vivi ali dentro de uns 3, 4 anos uma realidade oncológica que era muito deprimente. E né? Era muito deprimente. Os nossos colegas ainda é muito. E é assim, arroz com feijão, 2 mais 2 é 4, acabou. Não tem discussão, não tem isso. E você falou também da individualização do tratamento. E eu nunca vi isso. Quando eu fui interno, quando eu fui residente, nunca vi individualização da terapia oncológica. Sempre foi câncer de mama, isso, protocolo X.
Protocolo Y. Quando você falou, eu fiquei pensando aqui, eu não vou comentar porque é muito complexo. O que eu falo? Não é um cardápio que o paciente pode escolher, né? Uhum. Mas eu posso muito bem flexibilizar algumas coisas, né? Uhum. Até na própria cirurgia. Não, né? eu digo, que tipo de cirurgia? O tratamento também. Mas né? a experiência que eu tive, né? Convivendo na oncologia... Mas na época que você viveu isso, era muito mais protocolar, né? Hoje 100%, melhorou. Tanto que decorado para poder fazer as provas Sim. e tudo era... o paciente tem o câncer X, ele faz tal coisa de tanto em tanto semana, tantos meses, reavaliação em tanto tempo, aí se não der vai pro protocolo 2, que não der vai pro 3, se não vai pro 3 você bate nas costas e paliativa. E era um protocolado de um jeito tão engessado que eu falava, nossa, é muito fácil fazer oncologia, você só tem que olhar causa... mas hoje o perfil molecular mudou muito isso. Então, isso que eu achei interessante, eu estava muito por fora disso. Então, por exemplo, um tumor HER2, um tumor triplo negativo, um tumor luminal A, que é o que tem receptor de estrógeno e progesterona positivo, mas com baixa taxa de replicação. Um tumor luminal B. É muito complexo. E mesmo assim, vamos supor, eu fiz esse tratamento, vamos supor, um tumor luminal B, né? Que a gente começa com cirurgia, tem uma taxa de replicação mais alta, mas ela não tem doença metastática para axila. Vou começar esse paciente com cirurgia. Opera essa paciente. De acordo com o resultado dessa paciente, a gente pega essa peça da cirurgia e vai mandar para um oncotype. Eu vou ver qual que é o perfil genético desse tumor. Se esse perfil genético não for um perfil genético de risco, essa paciente não tem benefício de quimio. É um perfil genético de risco, esse paciente tem benefício de quimio. Entendi. O que vai acontecer daqui a um tempo? É que hoje um oncotype leva 1 mês e tanto, porque vai para fora. Entendi. Para poder ser feito. Daqui a um tempo a gente vai conseguir fazer biópsia e nessa biópsia com oncotype. Vamos dizer assim, dentro da próprio centro cirúrgico, vamos dizer assim. Fez a biópsia ali na radiologia, essa peça foi para patologia, ela já faz um oncotype. Entendi. Direto para ver se é um fator de risco ou não. E eu poder conduzir o tratamento da melhor forma. Porque o que acontece? Muito paciente levou quimio sem precisar. Caramba. Muito. Então, doutora, para chegar aqui na nossa reta final, eu queria falar um pouquinho sobre uma questão que é muito sensível, né? Sobre a questão da epidemia da obesidade. Como que a questão do sobrepeso, da obesidade em si, está totalmente relacionada com o surgimento de doença oncológica. A gente acabou muito tempo olhando para a obesidade como uma consequência apenas de risco cardiovascular, não era algo que acontecia tanto, tinha um paciente obeso ali, outro aqui, só que a obesidade aumentou absurdamente nesses últimos anos, né? Você pode dizer melhor que eu, pois é a tua área de atuação, mas com a grande industrialização dos alimentos, com acesso fácil à alimentação ruim, hoje eu vou dizer para você, é mais barato você se alimentar de alimentos ruins do que você se alimentar de bons alimentos, né? Se você vai visitar áreas hoje em que essa população tem menos recurso, existem muitas pessoas obesas e elas vão declarar que elas estão passando fome. E eu realmente acredito que elas estejam passando fome. Elas estão passando fome de nutrientes. Exatamente. Porque o que acontece? Esses nutrientes ruins, esse alimento que não traz nutrição, mas que traz prazer, ele gera vício na sua cabeça. Né? Você gera uma dependência. Eu preciso comer esse saco de salgadinho até o final. Exatamente, é difícil parar pela metade, né? Difícil parar, eu preciso terminar de comer essa barra de chocolate até o final. Agora eu vou rebater o doce com o salgado e assim vai. Isso gera uma dependência. Só que ninguém olha para o paciente obeso como um dependente. Né? Eu, quando faço meu questionário, eu pergunto, você fuma? Como é que é a tua ingesta de bebida alcoólica? Como que é a tua ingesta alimentar? Essas 3 perguntas estão juntas. Você é sedentário? Essas 4 perguntas estão juntas. Por quê? Porque isso está num patamar de gravidade tanto quanto o paciente que fuma, tanto quanto o paciente que bebe. Então, o paciente que não olha para o seu peso, que tem uma obesidade maior, que não olha para o seu sedentarismo, que não procura uma prática de atividade física, é um paciente que eu tenho que olhar com cuidado como eu olho para um paciente etilista crônico
como eu olho para um paciente tabagista crônico. Porque isso aumenta o fator de risco de câncer absurdamente. E é importante a gente ter essa imagem, né? Que o paciente obeso é um paciente dependente. Né? Dependente de comida. Porque se a gente suavizar isso, ele vai estar correndo risco por questão de uma romantização, né? Sim. Eu falo para os pacientes, não quero que você vire Miss Estética, né? Eu não quero transformar ninguém. Eu acho que é o mínimo de questão de saúde, né? Como eu falei, a gordura, ele é em excesso. Ele faz no teu organismo aumento de produção de atividade inflamatória, interleucinas, né? Ele faz com que você aumente a aromatização dos hormônios. Então, o que é isso? Eu pego, por exemplo, a testosterona e transformo ela em estrogênio. Isso. E o estrogênio numa forma ativa que pode ir para a mama e estimular a proliferação mamária de uma forma errada. Né? Então, por isso que a gordura aumenta o câncer de mama. Por isso que a paciente pós-menopausa vai falar assim, nossa, mas o meu ovário não produz mais hormônio, como é que eu tive câncer de mama? Falei, teu ovário não produz, mas a gordurinha que está ali está produzindo hormônio. Você já parou para pensar nisso? Né? Então, assim, a gente precisa combater isso da mesma forma como houveram grandes campanhas para a gente combater o uso do cigarro. Né? Então, hoje, se você pega uma carteira de cigarro, tá ali atrás fotos chocantes, né? De pacientes mutilados, né? Você não vê uma... Nossa, tem até uns pacientes que chegam assim, doutor, mas tranquilo, eu não uso esse daí do câncer, eu uso aquele que dá taquicardia. Que dá taquicardia. Agora... Ele escolhe a figurinha do cigarro, né? Tipo colecionar, sabe? Sim, mas atrás do teu pacote de salgadinho, tinha que ter uma figura dessa. Deveria assim, ter, para você parar e refletir. Se a gente fosse a fundo e entendesse a importância disso, deveria mesmo. A gente vai mexer em algo muito maior, né? Mas acho que vale aí essa orientação, né? De você parar para pensar e ver quanto vale a sua saúde. Será que não está na hora de você rever que isso não é só uma questão de estética, né? Isso é uma questão de saúde, isso é uma questão da gente conseguir reduzir riscos de você vir a ter doenças crônicas, entre elas o câncer. E a gente já teve alguns convidados aqui, né? E de várias áreas diferentes, especialista em medicina chinesa, doutor Fernando, especialista em saúde masculina, num viés totalmente diferente da integrativa, e a doutora, e eu acho interessante que, assim, todos, a gente chega num pilar, no final, né? Que é um pilar que a gente é o que a gente come. Sim, totalmente. E que a gente realmente pode trazer literalmente a saúde ou doença de acordo com o que a gente escolhe pôr na boca, mastigar e engolir. Sim. Como que isso é simples, mas complicado. Sim, foi o que eu falei ali no começo. O que você vai comer, você daria para o seu filho que está em introdução alimentar? Você gostaria que o teu filho, quando fosse mais velho, estivesse comendo como você, né? Eu falo nisso porque é algo que te toca, né? Não tenho filhos. Pensa no teu animalzinho de estimação. Que muitas vezes, né? Às vezes você compra... cachorrinho, cai alguma comida. Não, ele não pode comer isso. Isso aqui faz mal pro cachorro. Um pedacinho de uva no chão. Não, isso faz mal pro rim do cachorro. Uva, eu li isso. Aí vai lá e tira. Mas se preocupa. A gente come. A gente come salgadinho, isso, aquilo. Pipoca doce. Eu acho que a grande chave aí hoje pra gente tá... para a gente reduzir o risco dessas doenças, é a gente pensar na prevenção. Né? Então, olha, já tive a doença, tem como prevenir. Não tive a doença ainda, que bom, a gente pode prevenir, independente da sua idade, né? Claro que hoje, quanto antes, melhor. Hoje a gente já fala em programação metabólica das pessoas que estão pensando em gestar para poder formar um embrião mais saudável. A gente já está nesse nível de prevenção. Sim. Mas nunca é tarde para você parar e falar assim, eu posso mudar e querer ter um corpo mais saudável. Isso. Eu posso querer algo melhor para mim. Eu quero ter um envelhecimento mais saudável. Eu tenho riscos da minha família. Eu não quero ser como essas pessoas
como meus familiares passaram o resto da vida. Eu quero ter uma qualidade de vida melhor. Então, vamos olhar para dentro, vamos olhar para o teu estilo de vida e vamos te reequilibrar. Eu acho que essa é a chave, né? O paciente querer e a gente está aqui querendo ajudar. Que a gente tenha mais profissionais como a doutora, né? Que queira acolher, fazer parte da história desse paciente e não depois só, beleza, alta, tchau, próximo. Mas queira trazer ele para si e fazer parte da vida dele, né? Sim. Ver essa melhora e ficar feliz pela melhora dele. Nossa, essa é a maior alegria. Eu falo, o meu maior presente no consultório é ver o paciente melhor. Com a doutora a gente consegue perceber justamente isso, essa empatia, né? De querer literalmente estar feliz com ele, sabe? Dá pra perceber isso aqui, imagine lá. Nossa. Porque, como eu comentei, né? Na minha época, né, de estudos que eu tive que passar em oncologia, tudo era uma coisa tão mecânica, tão engessada que dava até medo, sabe? E toda essa diferença, dessa evolução me deixou tão confortável, sabe? Que bom, eu me deixou fico muito, feliz. muito confortável. Eu gostei muito, doutora. O objetivo é esse. Acho que o que move a gente é o objetivo em comum de ter o resultado para o paciente, né? O nosso paciente é o amor de alguém, né? Então, quando você trata o amor de alguém, você quer dar o melhor da gente para eles, e quando eles vêm bem, quando vêm feliz, né, vem contando histórias boas, paciente que vem e fala, nossa, voltei a estar ativo no meu trabalho. Teve uma esses dias que foi muito engraçado, que falou que a memória dela melhorou depois das nossas intervenções para melhorar o Chemio Brain, a ponto da filha falar, nossa, agora eu preciso me comportar um pouco melhor, porque a mamãe tá lembrando de tudo que eu faço. Então, são essas coisas que falam, nossa, que bom que tá funcionando, isso, né? Nós estamos no caminho certo. E como você não se emociona com isso, né? Nossa, é você muito muda, legal. Acaba andando uma família inteira, né? Até na percepção de uma criança, às vezes, na percepção da criança, olha como a mamãe tá melhor, agora eu preciso me cuidar um pouco mais. Doutora, eu queria deixar esse momento, alguma mensagem, alguma coisa que a senhora queira deixar? Acho que o recado principal é esse, para quem está disposto a querer mudar, a querer melhorar a sua qualidade de vida, a gente está aqui para ajudar, né? Não veja mais o câncer como uma condenação, né? O câncer foi algo multifatorial e a gente pode tentar reequilibrar esse organismo desequilibrado e tentar proporcionar melhor qualidade de vida, mesmo que esse câncer às vezes já tem algo de metástase ou tem algo que possa estar mais avançado, sempre tem alguma coisa que a gente possa fazer para dar mais qualidade de vida, né? Eu acho que esse é o recado principal, que a gente possa viver bem e com qualidade. Então, pessoal, é isso. Queria agradecer a todos vocês que estão aqui nos vendo. Queria agradecer a doutora, né, a doutora Mariana, que de novo tirou um tempinho, está aqui conosco, deu tanto conhecimento pra gente. A mensagem, então, pessoal, equilíbrio. Equilíbrio na vida é a resposta para tudo. Em sono, estresse, no teu relacionamento, nos teus relacionamentos interpessoais, no trabalho, com seus filhos. Também, né, por mais que a gente saiba que agora traumas não tenham mais, né, tanta relação, como esse artigo mostrou, Sim. mas perdão, né, é Com muito certeza. importante. Não diz a respeito das pessoas, mas diz a respeito de você mesmo, né, tá leve com si para poder seguir em frente. E o equilíbrio, principalmente do que você bota para dentro de si. Escolha muito bem, não é porque você mastiga e é gostoso, quer dizer que vai fazer bem para você. Também não é ser um robozinho, né, dizer não para tudo, mas tem que ter o equilíbrio. Doutora, eu queria te agradecer de novo por estar aqui com a gente. Obrigada, Torilene. Para mim é uma honra poder dividir esse conhecimento com vocês. E como que o pessoal te encontra? Então, eu estou presente nas redes sociais, no @doutora Mariana de Castro Graz, tá? Estou ali movimentando as redes, tornando mais ativa, como muitos dos meus pacientes sabem, eu sou mãe de uma pequenininha. Isso está no meu equilíbrio, né? A gente está movimentando as redes sociais, mas pode me encontrar também, ali estão os meus contatos de WhatsApp, das minhas secretárias, dos consultórios onde eu atendo, e estou de portas abertas para receber a todos. Então, a gente vai deixar tudo aqui, todos os links, todos os acessos, todos os contatos com a doutora. Lembrando que a doutora faz esse trabalho preventivo, né? Muitas vezes a gente olha, não tô doente e tudo mais, mas você pode prevenir, entende? Sim. Então, vale a pena uma conversa. Se tem dúvidas, não fique com as dúvidas. Converse com uma pessoa tão capacitada quanto a doutora, que eu tenho certeza que vai esclarecer muita coisa e, às vezes, né, tirar você de um caminho que está tortuoso. Com certeza. Muito obrigada. Espero poder ajudar, espero ter levado um pouquinho de informação para vocês. E desculpa, às vezes, a repetição, porque a gente tem que reforçar alguns assuntos que são muito relevantes. Com certeza. Não, isso aí é tranquilo. Pessoal, obrigado por mais esse episódio e a gente se vê aqui no nosso próximo convidado no próximo mês.